Olá, bom dia. Opa, cuidado. Peraí, gente, nós estamos ajeitando aqui. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Prosseguindo aqui com a nossa maratona de lives. Olá, doutora Carolina, que é a nossa convidada de hoje, já entrou. Tá ouvindo a gente bem, Carol? Isso, vamos começar a bater um papo aqui. A doutora Carol, desde o início do nosso projeto aqui, Além do Judiciário, foi uma grande incentivadora do nosso assunto aqui. Nós somos colegas, nós nos conhecemos pessoalmente aqui de Belo Horizonte, da luta, né, do dia a dia aí da advocacia. E a gente resolveu trazer alguns colegas aqui para o nosso perfil, para alimentar e para fomentar junto conosco essa ideia de exploração da advocacia extrajudicial. Tem um tanto de gente querida entrando, conhecido, doutora Elisa, doutora Thaís, que também é nossa colega aí de luta, né, doutora Thaís? E acredito que tenham muito a acrescentar e a colaborar aí com as nossas ideias mesmo. Esse projeto Além do Judiciário, para quem segue aqui a página, sabe que eu e Tássia, que somos irmãs, desenvolvemos e tiramos isso aí do papel, que já era um projeto que vinha em andamento, com a ideia de falar com colegas advogados e estudantes de como a gente pode explorar a nossa atuação no extrajudicial e não ficar refém do Poder Judiciário. Então, querendo ou não, esse ano aí acabou que aconteceu essa situação da pandemia e nós conseguimos retirar do papel esse projeto, até mesmo porque, né, coincidiu essa oportunidade, e de realmente mostrar o quanto a gente tem oportunidades, que é possível viver de atuação também no extrajudicial, que são conciliáveis, né? A gente sabe que muitas das vezes na nossa luta do dia a dia, a gente fica um tanto quanto frustrado às vezes, tem as nossas expectativas frustradas com a profissão, porque a gente fica refém de uma estrutura estatal que não depende só do nosso trabalho dentro do escritório. E aí a gente já há algum tempo veio trabalhando isso aqui dentro do nosso escritório. Eu tenho um tempinho de estrada, 14 anos de formação, a Tássia um pouco menos, mas sempre esteve junto conosco aqui, né, trabalhando desde sempre. E ela também trouxe muito essa mentalidade para cá, diante da atuação que ela tem, da área de estudo que ela praticou aí, tanto na graduação dela como no mestrado e tudo. E aí nós temos tentado ser assim, uma forma de incentivo e de instrumento mesmo, de fomentar isso, de falar com outros colegas advogados, de falar com estudantes. Estudantes são pessoas que têm procurado muito a gente para isso. E por isso hoje a gente convidou a doutora Carol, né? Vou chamar de Carol, nem vou falar doutora, viu, Carol? Que é nossa colega aqui de BH, que tem uma vasta experiência com relação em atuação no extrajudicial e advocacia de apoio, e que a gente acredita que vai partilhar muita coisa interessante aqui com todo mundo nessa live, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nessa maratona aí para abrir a cabeça, enxergar novas possibilidades, perder preconceitos. A gente sabe que existem alguns preconceitos, né, de alguns advogados mais tradicionais, principalmente com relação à advocacia de apoio, que é o que a Carol vai falar aqui pra gente hoje. E a gente tem que perder esse formalismo exagerado e muitas vezes desnecessário, que cria uma barreira e não abre portas. Então, obrigada por todo mundo que está aqui participando, prestigiando. E Carol, quando você estiver pronta aí, pode solicitar que a gente entre com você, autoriza aqui para você entrar, para a gente começar nosso bate-papo. E vai ser. Vamos aproveitar essa oportunidade para trocar figurinha, né? A gente no dia a dia aí sempre trocava, a pandemia veio e virou a vida da gente cabeça para baixo. Até os colegas que a gente encontrava quase que diariamente, como a Carol, por exemplo, a gente não tem encontrado, teve que manter
os vínculos e os relacionamentos de outra forma. Então, é uma oportunidade, né, gente? E aí eu sempre brinco que eu não sou a mais adepta de stories, de vídeo e tudo mais, mas é uma realidade. A gente tem que aprender a conviver com isso aqui e saber que é nosso instrumento de trabalho, né? Ei, Carol, que bom te ver. Oi, Ei, bom Carol, dia. bom dia, tudo Tô bem? joia. Bom, Carol, que você aceitou o nosso convite. Eu acho que vai ser muito interessante a gente trocar ideia aqui com os colegas que acompanham a gente sobre essas possibilidades de atuação na advocacia de apoio extrajudicial. Acho que você tem muito a colaborar aqui conosco e mostrar, incentivar mesmo. Esse é o nosso propósito, trazer um incentivo para colegas. Muita gente se viu preocupada, até mesmo assim, aflito mesmo com essa situação que a gente viveu esse ano. Eu acho que nós que já desenvolvíamos esse trabalho no extrajudicial, claro que também fomos impactados, mas soubemos administrar de forma melhor, justamente por ter essa mentalidade mais ampla um pouquinho em relação a isso. Muita gente fica muito restrito ao judicial, né? E cada vez mais a gente tem incentivado aí os métodos alternativos. Então a gente te agradece, tá? E a gente gostaria de iniciar pedindo para você contar um pouquinho para o pessoal quem é a Ana Carolina. Bom dia. Eu gostaria de agradecer de antemão vocês, que a gente já se conhece, né? Como você já mencionou no começo. Meu nome é Ana Santos, Ana Carolina, Carol, da forma que quiserem me chamar, porque acaba que o nome é um pouquinho extenso, mas a gente se adapta da forma melhor. Eu pratico já essa advocacia de apoio há algum tempo. Eu realizo, na verdade, também tem o nome de correspondência jurídica, onde eu já faço isso há mais de 5 anos, quando eu ainda era estagiária. Então, são possibilidades que acabaram surgindo no decorrer do conhecer o jurídico, né? Então, um outro estágio que me proporcionou isso. Hoje eu realizo a modernização de rotinas jurídicas e empresariais. Então, a advocacia de apoio ela vai muito além do judiciário. Então, é muito legal falar sobre isso aqui, porque hoje eu atendo até mesmo empresas que precisam redesenhar suas rotinas, que precisam melhorar a organização interna, e isso possibilitou através da advocacia de apoio. Que bom, Carol. Muitas vezes, Carol, a advocacia de apoio, pessoas acham, né? Eu sou advogado correspondente, aquele que tira cópia de processo, que faz diligência ou faz uma audiência. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Sim. Um canal, um meio de aproximar empresas, né? Que às vezes não tem sede na cidade, do interno, do jurídico externo, dos escritórios. E é isso que você falou, né? É muito além do judiciário. E a gente sabe que a gente, no escritório, também trabalha dessa forma. E a gente sabe que às vezes existe um preconceito, né? No sentido de não conhecer mesmo. De assim, é aquele advogado que fica fazendo cópia de processo. E, na verdade, a cópia de processo é o mínimo, é a menor das coisas. E o primeiro trabalho que a gente... Então, é muito legal bater esse papo aqui e saber da sua experiência, de como que também isso vai crescendo, né? Porque às vezes de iniciar, é um primeiro contato com aquela empresa, com aquele cliente, e aí você vai ampliando e se tornando um ponto de apoio mesmo, né? E de apoio não só de ferramenta, mas jurídico, de às vezes falar como que funciona um trâmite de um cartório aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, para empresas que estão fora, que não sabem do dia a dia aqui. Então, é muito, muito bacana a gente falar sobre esse assunto por isso, né? E eu até falei na live que eu fiz ontem, e falo sempre, que a gente precisa quebrar esses preconceitos mesmo, né? E não é preconceito no sentido pejorativo, não. É de conceito antes, né? Antes de conhecer, antes de saber como funciona. Porque às vezes a gente perde oportunidades, né? De realmente fazer uma rede de relacionamento, uma rede de clientes e até
de ganho, né? Porque, é claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro para viver, não adianta a gente ter hipócrita. Então, Isso. é muito legal saber que tem gente que trabalha com isso, como você, há alguns anos, e só se solidifica, né, nessa área. Isso. Carol, Sim. e aí, dentro disso tudo que a gente está conversando, para, né, dar andamento aí ao nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como que você desenvolveu algumas habilidades e o que você costuma fazer assim, para prestar um serviço de excelência. Como que você se organiza para isso? Tá. Tudo isso decorreu com a prática mesmo, né? Eu tive a sorte de ter um chefe muito legal e que ele me moldou, de certa forma, a ser sempre o melhor. Então, o que acontece? Independentemente do que você estiver realizando, você tem que fazer aquilo com qualidade, com excelência, você precisa ter responsabilidade. Então, o meu pai também sempre me falou isso, de uma cópia que você vai tirar, se você conseguir ler aquilo que você está tirando, você vai conseguir extrair algo de positivo para você. Então, você pode chegar no escritório, questionar o que se trata isso, e é assim que eu comecei. Eu tinha anteriormente, não na área do direito, uma chefe, que ela era a louca das planilhas, da organização, de trás para frente, frente para trás, e aí era uma bagunça, que era uma empresa, na verdade, de engenharia. Então, nessa empresa de engenharia, eu trabalhava diretamente com a parte do jurídico interno na área trabalhista. Então, a gente tinha um passivo de trabalhista muito alto, onde eu fazia essa ligação entre a empresa e o escritório de advocacia. Então, eu tinha que organizar toda essa rotina. E foi aí que eu consegui toda essa experiência. E eu pude perceber que a advocacia de apoio, como também qualquer outro serviço, a gente precisa ter outras experiências que agregam, que não seja diretamente voltado para o jurídico. Então, ter conhecimento de administração, de gestão de pessoas, de organização interna, me facilitou e me proporcionou ter um resultado positivo. Ah, que bom, Carol. E agora, eu queria, se pudesse, assim, que você exemplificasse para o pessoal. A nossa ideia aqui do Projeto Além do Judiciário é exatamente isso. Mostrar que tem muita coisa que está além do judiciário, que também é serviço advocatício, que a gente pode explorar, rentabilizar, impactar o cliente, proporcionar um resultado mais positivo. Se possível, Carol, que você exemplificasse para nós, por exemplo, na sua rotina, quais são os tipos de serviços extrajudiciais que você costuma fazer e quais são, assim, né, no seu ponto de vista, aqueles mais rentáveis, os mais positivos. Dá algum exemplo para a gente, tá? Tá. Eu achei muito interessante porque no meio dessa pandemia toda, algumas pessoas só descobriram o extrajudicial agora e acha que ele nasceu agora. E não é, né? Então a gente já sabe que isso existe há mais tempo. Mas essa cultura de trazer o extrajudicial aumentou ainda mais agora. Então, assim, dentro da advocacia de apoio, tudo aquilo que a gente não envolve diretamente o judiciário, ele considera o extrajudicial. Então, também não é só o cartório, como todo mundo acha, né? Eu fazer uma diligência no cartório, eu estou fazendo um extrajudicial, não é isso. Então, eu tive oportunidade de fazer acordos trabalhistas extrajudiciais, tive a oportunidade de fazer também acordos com empresas onde existiam algum passivo e eles precisavam resolver aquilo. A pessoa estava precisando de dinheiro e falou assim, nossa, advogado, conversa, pelo amor de Deus, com a empresa e tenta resolver isso para mim. Tive situações de licitação. Então, a licitação é algo muito interessante, muito rentável dentro da advocacia de apoio, que a gente precisa tomar um cuidado, porque você precisa realmente saber o que você está fazendo. Então, não é simplesmente chegar e realizar. Você tem que entender todo o processo licitatório. Realizei também
situações de delegacia onde não é voltado tanto para o crime como as pessoas acham, o criminal, aquela situação toda, mas sim de seguradoras que precisam resolver situações onde tem busca e apreensão de veículos e tudo mais. E tudo isso não depende diretamente do judiciário. Depende de uma pessoa que saiba conversar e que saiba apresentar corretamente aqueles argumentos onde possa facilitar, intermediar. E de todas elas, o mais interessante que eu achei, na verdade, foi que com essa situação também das audiências virtuais, aconteceu que algumas empresas estavam preocupados de como que o preposto ia se comportar na sua audiência virtual. Então, a empresa acabou me contratando para me orientar o preposto no sentido, eu preciso que você entregue para ele um computador, um fone, uma câmera, onde ele vai conseguir realizar essa audiência e que também ele não seja bombardeado de perguntas e de situações onde ele não vai saber o que fazer. Então é mesmo assim, sentar, conversar, explicar para a pessoa ficar mais tranquila, que no presencial a gente conseguia fazer e agora ficou um pouquinho impossibilitado. Carol, você falou duas coisas que eu acho muito legal. Primeiro, que quando você vai, e aí até mais direcionado às vezes para os estudantes, né? Porque muita gente começa a fazer estágio em escritório e a gente sabe que no início, quando você começa o estágio ali, o que você vai fazer? Você vai para um fórum, tirar cópia de processo e tudo mais. E uma coisa que a gente sempre fala com quem trabalha aqui com a gente é, se você for lá, se a gente pedir, falar, olha, tira cópia da folha 100 do processo, e a pessoa for lá, escanear, enfim, e voltar para o escritório, ela realmente vai ficar frustrada, né? Porque é uma primeira experiência e não vai aprender. Se ela tiver o cuidado de ler o que está ali, entender, ver se faz menção a algum outro documento do processo, folhear o processo, o aprendizado dela começa ali e sai muito mais na frente do que aqueles estagiários que ficam sentados dentro do escritório fazendo, a grosso modo, copia e cola, né? Pega um modelo, uma defesa, enfim, e só muda dados, só muda fatos. Então, esse estagiário que tem essa primeira experiência, eu falo por mim, né? Quando eu fiz estágio, eu fiz aqui no escritório, por questões óbvias. Todo mundo que acompanha a gente já sabe, eu sou 6 anos mais nova que a Pamela, então ela e meu irmão já trabalhavam juntos e eu vim, né, ajudá-los no primeiro momento, e era isso que eu fazia. E eles me ensinaram muito isso, tá? Se você for lá tirar cópia de processo, tirar a cópia e for embora, sem ler, sem prestar atenção, primeiro, provavelmente você vai ter que voltar 2 vezes, porque ele, né, não é só uma folha, sempre faz menção a algum documento, alguma coisa. E segundo, você não vai entender o que você está fazendo, você não vai absorver nada. E desde então a gente orienta o pessoal que trabalha com a gente nesse sentido. E acho assim, não querendo, né, modéstia à parte, as pessoas comprometidas que trabalharam com a gente e levavam essa orientação a sério, agradecem quando saem ou quando se formam, né? Falam, nossa, foi muito bom, eu aprendi a lidar com servidor público, a conversar, a me portar, a entender o que estava acontecendo ali, meio que por minha conta, mas sempre orientado, direcionado. E outra coisa muito legal que você falou é que a maioria das pessoas acha que o extrajudicial é o cartório, né? Porque todo mundo fala assim, se não é na justiça, quem vai ter a fé pública para fazer, resolver alguma coisa é o cartório. E, na verdade, o cartório, ele é uma das possibilidades, uma das vias. E uma coisa que motivou o nosso projeto foi isso, que a gente começou a ver que tinha muita, como você brincou, né? Tem gente que descobriu o extrajudicial na pandemia, achou que surgiu agora, e aí a gente começou a ver muito profissional de excelência, né? Assim, referência mesmo, falando de extrajudicial, mas sempre muito focado na questão cartorária, de serviço cartorário. E aí a gente falou, a gente precisa compartilhar a nossa experiência, que também envolve isso, mas que é muito mais amplo, né? Não se limita a isso. Então, eu achei duas colocações perfeitas, assim. E acrescentando, Carol, só para o que a Tássia falou, e eu acho que isso é muito importante também, a questão que você falou das nossas habilidades de saber comunicar.
A gente já tem, às vezes, um costume, e a gente já sabe, às vezes, como lidar com isso no judicial, mas no extrajudicial isso também é muito forte, porque acaba que a amplitude de tipos de trabalho é grande, e às vezes, é claro que nenhum livro ali, nenhuma diretriz, ela vai te ensinar na prática como proceder. E tudo, às vezes, pautado numa boa comunicação, né? Na sua diligência, na sua curiosidade, eu falo até curiosidade. Porque muitas vezes, se a gente não for curioso, escapunchar ali como é que vai fazer o negócio, a gente não consegue chegar onde a gente quer, né? Então, essa questão da comunicação eu acho de extrema importância e eu acho que é uma habilidade que hoje em dia todo mundo deve realmente desenvolver e se dedicar, porque ela favorece muito o resultado do nosso trabalho e no extrajudicial isso então é super evidente, né? E quando a gente fala, né, desses preconceitos, de falar, mas isso não, você não usa o direito material, você não desenvolve teses, argumentos, você desenvolve, só que de outra forma. E aí eu vou até fazer uma ponderação, ao invés de colocar, né, que não é um serviço diretamente jurídico, na verdade, esse serviço você aprende o que a faculdade não vai te ensinar. O direito material, de peça, essas coisas a faculdade te ensina. O que a faculdade não te ensina é que a gente está se propondo a bater esse papo aqui e despertar esse interesse e essa possibilidade. Né? Isso faz toda a diferença, assim. Carol, você falou um pouquinho que antes da sua trajetória efetivamente no direito, você teve algumas outras experiências profissionais que te ajudaram. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, seja da sua experiência de antes ou enquanto estudante de direito também, como você fazia? Porque eu já ouvi em outras lives suas, ou no seu feed também, quando você fala, que desde sempre você também teve que se fazer por si e de procurar serviços para fazer. Então, para os estudantes especificamente, quais são as dicas que você pode dar e colaborar assim, para as pessoas já começarem a construir ali sua carteira de clientes, os seus vínculos, pensando no futuro mesmo, quando você efetivamente estiver advogando? Tá, eu vou só fechar minha janela porque tá dando muito barulho, tá? Só um minutinho. Tá bom, vai lá. Começou a chover, né? Aqui também estão ouvindo. Mas, gente, eu vi que uma colega mandou aqui um comentário, a Ludmilla, falando que um chefe dela falava que o estagiário é o olho do advogado no fórum. E é isso, né? A gente sempre coloca a culpa do que dá errado no estagiário e do que dá certo. Né? A maioria das coisas dão certo, só que quando dá errado, tem que pôr a culpa em alguém. E aí eu vou vender arrebenta pela parte mais Aí fraca. eu vou vender o peixe da Josi, que a Carol conhece, a Josi trabalha conosco, porque eu falo assim, eu nem gostava muito de elogiar a Josi com medo do povo roubar da gente. Quando ela a Josi era aquela menina assim, quando ela chegou no escritório, chegou ela e mais um estagiário. E a Josi voltava com a dela comprida e o menino deixava tudo sem passar. Aí a Josi começou a fazer o dela e o dele. Aí eu pensava assim, gente... ela começou a fazer o dela do escritório, o dele do escritório e o dela fora do escritório. Ela começou a se relacionar. Eu falei, nem conto, porque senão o povo vai falar, não, ela é ninja, e ela é mesmo. Então, assim, ela veio pra cá como uma estagiária, se tornou advogada e sempre foi uma referência pra gente nessa questão da proatividade, da produtividade, da dedicação, de sair assim, eu preciso resolver, não sei como. Eu sempre falava assim, Jô, vai resolver, como você vai fazer? Não sei. E ela resolvia. Então, sempre foi uma habilidade que ela fez. E ela tá aqui com a gente até hoje, né? Assim, claro que hoje em dia ela é advogada, tem a carteira dela, e é uma coisa que aqui no escritório é uma cultura que a gente prega, de que os advogados e os estagiários que trabalham com a gente, né, naquelas causas individuais, eles têm a liberdade deles, né, porque eles são autônomos. Então, mas ela continua aqui, firme, e nos ajudando muito, né? Então, fala aí, Carol, para os estudantes, o que você acha que é importante? Eu acho que o principal é as pessoas terem responsabilidade. Porque hoje muitas pessoas não querem simplesmente conhecer e aprender. E aí, a partir do momento que você cria esse senso de responsabilidade, você vai acabar gerando outras atitudes que as pessoas vão ver em você. Então, por exemplo, para um estudante de direito, ele pode sim fazer a correspondência jurídica
para realização de cópias, audiência como preposto, mas também existe uma outra situação que seria a de redigir peças. Então, assim, existem escritórios que solicitam que não necessariamente seja um advogado, porque o advogado depois vai pegar, vai assinar, vai fazer alguma coisa, mas ele precisa de fazer algumas demandas onde ele não está conseguindo. Por exemplo, as petições interlocutórias ou mesmo um outro tipo de petição, e que você acaba aprendendo. Então, não necessariamente você precisa estar no escritório para estar fazendo isso. Durante esse tempo da pandemia também, eu aprendi algumas outras técnicas que são técnicas de vendas, que a gente acaba conhecendo para poder melhorar a clientela. Então, por exemplo, as situações de estar na internet, a situação de buscar parcerias de trabalho, então, encontrar pessoas que exercem atividades que podem agregar tanto o seu trabalho quanto o dela também, isso facilita muito. Então, hoje eu tenho parcerias, por exemplo, com pessoas que não são de Minas Gerais, com parceiras que são do estado de São Paulo, por exemplo, que a gente se conheceu pela internet. Hoje, através da internet, eu já tenho solicitações de trabalho por conta do Instagram. Então, as pessoas precisam muito ficar ligadas, estar conectadas e saber o que está dizendo na internet também. Porque se não tiver esse conhecimento, elas não vão conseguir, infelizmente. Eu falo assim, Carol, eu acho que eu sou um pouquinho mais velha de trajetória do que vocês que a passam, por exemplo. Então, o meu contexto de formação, eu não vivi esse digital durante a minha formação. Foi uma coisa que eu também fui pega agora no meio do caminho, né? Então, acontece que eu tinha menor resistência. Até, efetivamente, eu entender e virar a chave na minha cabeça de que é uma realidade, a gente precisa se adaptar a isso. Querendo ou não, nós vamos fazer isso aqui é treinável, né? A gente aprende a lidar com isso aqui, e eu acho que a gente tem que parar de se limitar, de ter limitações na cabeça. O digital, ele é uma realidade que veio para cá. Nós não vamos ter como ir na contramão, e nós temos que aprender a utilizar isso no nosso favor. E com muita responsabilidade, como você bem disse, né? Eu vou aproveitar e fazer um gancho. Eu estou vendo que tem alguns colegas aqui que estão na live. Tem a doutora Camila, por exemplo, a doutora Amália, elas são de São Paulo, são sócios, mas hoje em dia a doutora Camila está tornando nos Estados Unidos, e a Amália é em São Paulo, e elas têm 100% digital, e fazem um trabalho super bacana com os clientes nessa sistemática do digital. Eu tive dificuldades para entender isso, mas venho tentando utilizar isso aqui no meu favor, tentar aprender um pouquinho, de me posicionar aqui, de usar isso aqui efetivamente como um instrumento de trabalho. Então, assim, a gente fica um pouco... Porque a gente não está acostumado com isso aqui, com a câmera, aparecer na hora, então a gente fica um pouco resistente. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a entender também que, como essa é a realidade, eu tenho que aproveitar, usufruir que isso tem gerado retorno, né? Então, assim, eu pude enxergar assim, de maneira mais ampla. Hoje, igual a gente lembra de falando, hoje em dia a nossa advocacia, o nosso celular mudou a internet, né? E a gente está na maior medida do mundo que é a internet. E como o seu escritório está aí, no mundo inteiro. Então, realmente, eu acho que, aproveitando a questão da pandemia, são males que vêm para o bem, eu consigo enxergar muitos pontos positivos na nossa ação profissional. A pandemia ela avançou aí 20 anos da nossa vida em alguns meses, né? Então, é um exercício no nosso favor e parar de criar limitações, preconceitos e tal, vamos vestir essa camisa e vamos embora, né? Então, eu vejo que você também se preocupa com isso, você tem utilizado as suas mídias para isso, e isso tem te gerado resultados muito positivos, né? E aí, se possível, queria que você falasse um pouquinho para nós, como é essa estrutura, se você usa esses serviços digitais, igual você já antecipou, você tem parcerias, mas como você tem desenvolvido essa questão do escritório digital, se você tem de algum local físico, porque às vezes tem cliente que precisa vir, como que você faz? Tá. Um pouco antes da pandemia, eu já tinha optado por trabalhar
em um escritório compartilhado. Então, é um cowork, né, que a gente utiliza. A gente tem aqui advogados, mas não é totalmente somente advogados. Então, a gente tem essa possibilidade de abrir o nosso leque para conhecer novas pessoas e novas oportunidades. Eu não consigo trabalhar em casa. Sou péssima para o home office. Péssima, porque, assim, não deu. Chegou um momento, durante essa pandemia, que eu falei assim, se eu ficar em casa mais um dia, eu vou surtar. E aí eu falei assim, não, eu vou voltar para o escritório, vamos para lá, porque aí eu consigo organizar a minha vida e continuar a trabalhar. E dentro do escritório compartilhado, eu consegui criar novas parcerias. Parcerias essas, inclusive, de colegas que não têm um escritório fixo e que precisam de um ponto de apoio, por exemplo, e acabou me demandando alguns serviços porque eu tinha um escritório. Eita, travou. Travou um tiquinho, Carol. Tá, deve ser a internet e a chuva que tá demais. Travou um pouquinho, a chuva. Travou. Voltou. Então, assim, eu tenho um escritório digital, mas o meu ponto de apoio é um endereço comercial. Acho que parou de novo. Não, agora foi. Deu. E esse endereço comercial é onde eu pude também captar novos clientes, tendo um menor custo, né? Porque se fosse abrir um escritório e tudo mais na região, que é na região da Savassi, um ponto bem localizado, todo equipado, eu arcaria um valor muito alto. E hoje eu tenho custos menores, possibilitando exercer o meu trabalho com excelência também. Essa questão do escritório compartilhado, ela é legal porque é mais uma novidade, né, da vida aí, que a gente às vezes não tem muito... O meio jurídico, o advogado, sempre foi muito tradicional, né, muito engessado. E aí, nessa vinda dos escritórios compartilhados, gente, é uma forma, igual você falou, de relacionamento e de redução de custo, né? Então, assim, por que não se atende a sua necessidade? E aí eu falo assim, que cada um tem um perfil tanto de trabalho quanto de personalidade. Até eu e a Pâmela, por exemplo, a gente trabalha junto aqui no Além Judiciário, no escritório, e a gente é completamente diferente. Eu brinco, né? A Pâmela que gosta, gosta não, ela aprendeu a ficar... botar mais a cara, eu ainda não me sinto muita vontade. E aí, gente, eu até brinco que eu não tenho constância de humor para fazer isso. Que no dia que eu estiver estressado, mal-humorada, eu vou entrar aqui, todo mundo vai sair correndo. A Manu não, ela é mais equilibrada, vamos dizer. Então é assim, cada um tem um perfil e que bom que a gente tem a oportunidade de... A gente é irmã, mas não só irmãs, né? De trabalhar com pessoas que agregam. E nesse contexto de escritório compartilhado é mais ou menos a mesma coisa. Hoje em dia já existem escritórios compartilhados que têm só advogados. Então, se é um pouco mais tradicional, mas você precisa reduzir o seu custo, não faz sentido ter uma estrutura só para você e tal, você pode procurar um coworking que tenha só advogados. Mas se você é mais cabeça aberta, acha que não tem esse tipo de restrição, você pode trabalhar num coworking que tem vários tipos de profissionais que, inclusive, podem se tornar seu cliente. Então, a gente, assim, e aí é uma coisa que eu já escutei de algumas pessoas, a gente tem que conhecer o nosso perfil, a nossa personalidade, né? O que a gente se sente bem e se adequar. O que não dá é para ficar lutando contra o que tá aí, né? Igual, eu não gosto de ficar fazendo stories todo dia e tal, não gosto de ficar aparecendo. Mas tá aí, gente, não vou lutar contra isso. Então, que bom que eu tenho minha irmã, que a gente se juntou, que a gente se complementa, né? Eu faço uma parte, ela faz outra, e enfim, a gente se resolve. Então, a gente tem que abrir a cabeça nesse sentido. Não tô falando, eu não gosto de fazer vídeo, de ficar aparecendo em rede social, então eu vou ficar parado, né? Você vai ficar para trás. Então, procure alguém para ser seu parceiro, para ser seu colega de trabalho, que vai agregar nesse ponto que talvez não se sinta tão à vontade.
eu acho o seguinte também, uma questão que veio muito intensa nesse momento é que os próprios clientes, eles começaram também a ter essa consciência de que o digital é a realidade que tem que ficar. Eu acredito que isso também tenha acontecido com você, Carol, de cliente te ligar e te pedir um atendimento virtual, uma videoconferência, né? Então, assim, isso aconteceu com a gente aqui, a pessoa teve que ligar e ela mesma já está, olha, tem essa dificuldade de locomoção, será que a gente faz online? A gente faz uma videochamada, né? Então, as próprias pessoas também, os clientes em si, não só o cliente, às vezes, da empresa, mas o cliente pessoa física também. Ele começou já a inserir isso no cotidiano dele, passou a ser uma realidade. Você teve experiência nesse sentido também, Carol? Tive experiência nesse sentido. E também, que eu achei muito interessante, é que o meu volume hoje maior de clientes se tornou advogados de pequeno e médio porte. Então, são advogados que, infelizmente, precisaram demitir estagiários ou mesmo que não podem sair de casa. Eu tenho um cliente que ele tem 75 anos e ele me entrega a petição dele da varanda da casa dele, entendeu? Sem ter contato, por uma cordinha num clipe. Assim, a primeiro dia que isso aconteceu, eu achei assim, gente, como que pode, né? Mas é uma realidade, é a realidade dele. Mas ele precisa dar movimentação nos processos dele, ele não pode sair de casa. Então ele falou assim, doutora Ana, você pode ficar despreocupada, porque você está me ajudando demais. Porque se eu precisasse ir até lá para fazer isso, o meu processo não ia andar. Então, tanto o virtual para aquelas pessoas que se adaptaram ao virtual, ele, apesar de ter 75 anos, ele só conversa comigo pelo WhatsApp, por exemplo. Ele prefere conversar pelo WhatsApp. Ele nunca me mandou um e-mail, para você ter noção. E é sempre mandando áudio, porque assim a gente consegue se comunicar tranquilamente. Às vezes ele me liga e fala assim, Ana, eu posso fazer uma chamada de vídeo para me explicar melhor? Eu assim, claro, doutor, não tem problema. Então, desmistificar isso. Às vezes, o seu cliente, na advocacia de apoio, na correspondência jurídica, não é um escritório de advocacia gigante que vai te pagar por volume. Às vezes, são escritórios menores que estão precisando e que vão te dar muito mais valor, muito mais reconhecimento do que aquele escritório gigante que tem 10, 20 escritórios para ele gerenciar. E aí você tem uma qualidade de trabalho muito melhor. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho demanda massificada mais. Demanda que eu tinha que fazer 10, 20 audiências por dia. Isso não existe, porque as audiências estão acontecendo virtual, o próprio cliente faz, acaba sobrando poucas audiências para repassar, a gente sabe que essa é a realidade. Mas a gente tem clientes reais, clientes que estão aqui no dia a dia, que estão vendo a gente, que precisam de apoio e de assessoria. Muitas vezes não é uma assessoria, às vezes eu coloco até como assessoria remota, que é simplesmente para organizar a vida dele. Então ele não sabe como organizar os processos dele, ele não tem condições de pagar um estagiário, mas ele tem condição de te pagar individualmente para poder organizar, gerir aquilo, tornar aquilo aplicável e viável sem que ele perca prazo e tudo mais. E isso prova aquilo, né, que é mais uma mentalidade que a gente tem que mudar, que a gente não vai ganhar sozinho, né? Ninguém é especialista em todas as áreas, ninguém é bom em tudo, ninguém quem fica às vezes muito dentro do escritório, né, tem muita demanda de estudo, de caso mesmo, não consegue sair e fazer outras coisas. Então, assim, se a gente mudar essa mentalidade também de colocar isso na cabeça, né, que se a gente trabalhar junto e tiver bons parceiros, todo mundo sai ganhando, isso é muito melhor. E isso que você falou também é muito legal, que às vezes a gente fica achando, né, aquele escritório que tem um mega cliente, ele é a melhor opção, né, para uma advocacia de apoio, por exemplo, e na verdade ele vai querer te pagar num volume que muitas vezes você não vai conseguir fazer sozinho, então o que você ganha, você vai pagar para outra pessoa. E, enfim, então, às vezes é melhor você ter igual esse exemplo que você deu, né? Muito legal. De um advogado mais velho que
continua trabalhando, mas às vezes não tem condições de sair para despachar, enfim. E aí conta com o seu apoio, e aí ele não tem aquele compromisso fixo de um estagiário mensal, mas ele tem um compromisso com você para demandas, e aí para demandas ele consegue te remunerar de forma justa. Então, isso é a nova realidade, né, gente? E a Carol tocou num ponto que eu acho super importante. É a qualidade do nosso trabalho em questão, assim, de qualidade mesmo. De você estar trabalhando com qualidade. Não adianta você ter aquela quantidade enorme, tá fazendo tudo automatizado, assim, né? Ligou o automático, vai e fica atenta ali. Eu falo que a gente emburrece, tá? A gente emburrece, porque eu já vivi muito essa experiência de trazer para mim e para dentro do escritório aquela quantidade enorme de coisa para tentar falar assim, no volume vai compensar, mas nós há algum tempo já entendemos que isso não era não gerava qualidade e não nos acrescentava tanto, porque a gente colocava um negócio no automático e aí tudo bem, girava, pagava a conta, mas você pensava, o que eu aprendi com isso? O que eu usei disso para crescer? Né? O que eu usei disso para investir em mim, no meu conhecimento, no meu trabalho? Então a gente acaba ficando para trás. E aí envolve qualidade de vida, não só qualidade de trabalho, né? de produtividade, mas de vida, né? Porque igual a Carol deu um exemplo aí, você faz 10, 50 tempo por dia, você fica um maluco lá e sai estressado, sem almoço, cansado, sem almoço, sem tempo pra nada e assim, sem absorver nada daquilo ali. Então é prezar pela qualidade, não só do trabalho, mas qualidade de vida também, de saber organizar o tempo, que é uma coisa muito difícil. E aí, não só nessa rotina do judicial, no extrajudicial também, ainda mais que o extrajudicial ele demanda muito estudo, né? Às vezes você tem um exemplo que a Carol deu aí, de fazer um trabalho de delegacia, com relação a uma busca e apreensão, uma licitação, às vezes você não tem vivência, não é uma coisa que você está todo dia. E aí você pega algum trabalho relacionado à licitação, você tem que estudar, você tem que entender, porque senão você vai chegar lá atendido, vai queimar fio, então você tem que se dedicar. E aí, às vezes, a gente se desorganiza, troca o dia pela noite, né? Durante o dia vai apagando os incêndios, fala, agora à noite eu vou sentar para estudar para fazer isso aqui. E isso não faz com que a gente se prejudique, né? Que a gente não consiga ter essa qualidade aí de vida e de organização. E aí é uma luta diária, né? Porque ter essa disciplina de se organizar. Eu até brinquei com a Pamela outro dia. A gente vai ter que fazer horário de estudo, igual quando você está na escola, que a coordenadora da escola chama sua mãe e fala assim, vamos fazer um horário de estudo. A gente tem que fazer um planejamento do dia, do ano, da semana, para conseguir se organizar e não ir atropelando as coisas, né? Ô, Carol, uma coisa que eu queria comentar com você, esse projeto Além do Judiciário nosso, a gente já viveu algumas experiências, foi em pouco tempo, mas a gente já viveu algumas experiências e a gente nota, muitas vezes, que os próprios colegas advogados têm uma certa resistência, justamente porque eu acho que vem daquela cultura tradicional de achar que nós estudamos, formamos em direito e que a nossa missão é vestir aqui para o tribunal, né? Então eu falo assim, porque é a realidade que eu estudei, que eu fui formada 14 anos atrás. A gente já estava na escola pensando como eu formasse vestir a beca. Então, assim, nós percebemos que muitos colegas, embora sintam a necessidade de não ficar refém do judiciário, ao mesmo tempo eles têm resistência com o extrajudicial, sabe? Então, a nossa ideia mesmo, e a partir do momento que a gente procurou trazer pessoas para falar com a gente, que tem essa experiência, que é possível a gente viver, rentabilizar, ter uma qualidade melhor de trabalho desse. Então, isso foi muito positivo, porque nós encontramos inúmeros colegas com essa mesma mentalidade, né? E é igual você disse, muita gente achou aí que o extrajudicial tinha que correr atrás dele agora, porque a pandemia chegou e os tribunais fecharam. Gente, isso, né? Graças a Deus, eu acho que nós, às vezes, pensamos nisso um pouco. Nós somos impactados? Sim, a pandemia impactou todo mundo. Mas nós não deixamos de trabalhar, né? O nosso escritório físico também ficou fechado um tempo. Mas nós não deixamos de trabalhar, porque a gente tinha demanda extra.
A gente tinha que correr atrás e tinha como, né, prestar esse suporte. Então, assim, a nossa intenção é essa, mostrar que é possível. E outra coisa, a gente viu muito colega desesperado, time desesperado, né? E, assim, o quanto é importante também, é lógico, gente, que tem coisa que não vai para o judicial, né? É uma das portas que a gente tem. Mas, como é importante a gente ver as possibilidades em vários locais e realmente, às vezes, minimizar, né, os impactos que uma situação igual essa que aconteceu causasse na gente. Então, eu acho que na sua atuação também foi muito isso. Você já tinha essa ideia, você já tinha essa prática, e por mais que nós tivemos sofrido alguma limitação, alguma coisa, você não deve ter ficado sem trabalhar no pandemia, né? Conta pra nós como é que foi. Foi um momento bem difícil, né, Pamela? Porque no primeiro impacto, né, a gente pensa assim, e agora? Né? Porque, querendo ou não, eu estava muito voltado para o judicial, para a realização de audiências e tudo mais. Já tinha uma equipe, já tinha tudo para realizar aquilo e da noite para o dia acabou. E aí? E aí foi aonde me surgiu a ideia da internet. Tanto que eu já tenho a minha rede social há mais de um ano, só que eu só comecei a criar conteúdo durante a pandemia. E o que eu tinha, sei lá, 100 e poucos seguidores, hoje estou com 4.000 e alguma coisa. Mas assim, foi porque eu comecei a me dedicar para as redes sociais. Além das redes sociais, eu me dediquei a estudar. E aí, em uma desses estudos, em uma dessas pessoas que eu pude conhecer através das redes sociais, me surgiu uma possibilidade de estar desenvolvendo outras áreas. Então, além de tudo que eu já faço, eu também sou sócia de uma empresa de gestão de pessoas. Então, a gente presta um serviço muito pontual na área de energia eólica e tudo mais, mas é uma área de gestão e de organização e voltado para empresas. Então, eu pensei assim, o que eu posso trazer de solução para as empresas que estão também passando dificuldade? Então, foi aí que surgiu a chave para poder mudar. Então, mesmo procurar alguns clientes que precisavam de um suporte de organização e também de dissolução de conflitos. Porque muitas delas estavam tendo que demitir funcionários ou mesmo que estavam com situações onde tinham acordos a serem cumpridos e que precisavam reduzir, minimizar. E aí a gente acabou criando toda essa situação. Mas foi a pandemia que acelerou isso. Hoje eu já tenho uma prestação de serviço voltado mais para esse extrajudicial, que me proporciona uma qualidade de vida muito melhor. Então, eu tenho sim as minhas demandas judiciais, a gente não deixa de ter, de ir para o fórum, de fazer tudo mais. Mas hoje eu tenho assim, fico muito mais tranquila em saber que eu posso ficar, por exemplo, dentro do escritório, me organizar, gerir, organizar também, e que eu gostei muito de conhecer a parte do legal designer, do visual law, que foi assim, fantástico, e que o meu objetivo mesmo é trazer isso para empresas. Então, não só para o judiciário, não só para transformar o judiciário, deixar ele mais claro, mas também para as empresas, que eu acho essencial e que muitas das vezes o funcionário não sabe nem mesmo o que ele está fazendo ali dentro daquela organização. Então, mudar mesmo pensamentos e mentalidades. Uma coisa também que a gente vê muito, eu estou dando aula em graduação, né? E aí, várias vezes, estou dando aula lá de recurso, aí os alunos começam, porque eu não quero ver isso nunca mais na minha vida, é só para eu passar nessa matéria, é só para formar, não sei o quê. E a gente vê que isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa entra na faculdade de Direito como expectativa, e aí quando se forma vai trabalhar, né, com um contencioso, alguma coisa nesse sentido, e fica frustrado, porque não consegue o que de fato imaginou que seria, e aí acaba abandonando o direito e indo, né, mexer com moda, com venda, com comércio. E assim, não que não seja válido, pelo contrário, mas dá para fazer
outras coisas além disso, né? Desse contencioso que gera essa insatisfação, às vezes, essa quebra de expectativa. Então, eu costumo falar, né? Brinco com os meus alunos, olha, gente, beleza, vocês estão fazendo isso aqui para passar, vocês precisam para passar. E eu não quero ninguém formando, sendo bacharel, sem OAB, não. Porque é importante, né, ter OAB, porque em algum momento da sua vida você pode precisar, nem que seja para ajudar um amigo, um irmão. Então, vamos todo mundo passar e depois você encontra o seu lugar dentro do direito, né? E aí é isso que a gente fala que é isso, é para a pessoa. E aí tem até depois a gente vai compartilhar com vocês, com o pessoal aqui no nosso feed, o relato de uma aluna minha que ela fez um curso com a gente de mediação, ela foi minha aluna na graduação, tá defendendo, eu fui orientadora dela de TCC, e ela fala, nossa, esse projeto além de judiciário, ele fala tudo que eu queria para minha vida, porque eu não quero viver presa, né, dentro do escritório, fazendo, enfim, brigando com os outros. A gente tem escutado muito isso, assim, ai, gente, eu não tenho perfil para ficar no contencioso, eu não tenho. Então, isso é uma realidade muito, é uma dor muito latente nos estudantes também. E também nos advogados que estão aí cansados de ficar, né, esperando anos e anos para ver seus honorários aí na mão e tudo. E eu falo o seguinte, Carol, a nossa ideia aqui do Além do Judiciário é exatamente ser um instrumento de mostrar que é possível, que a gente, o direito ele é muito amplo. É claro que o judiciário, inevitavelmente, às vezes a gente vai ter que bater lá. Mas existem possibilidades da gente se prevenir ou então tentar resolver nossos conflitos antes de chegar lá, de forma que ele seja uma das alternativas? Sim, é isso que a gente tenta mostrar, tá? Outro dia a gente recebeu até um comentário de um colega de longe, falando, isso aí é muito utopia, gente. Vocês acharam que não, né? Não é questão disso, não é questão de utopia. Eu acho que, primeiro, nós, advogados, somos os primeiros, às vezes, a reclamar da morosidade do judiciário. Mas quantas vezes a gente desafoga lá aquele tanto de bobagem que não precisava estar lá? Então, a gente contribui para isso. Então, eu acho assim, quando a gente não faz a nossa primeira culpa e a gente não é o primeiro a ter iniciativa, é muito fácil a gente jogar a responsabilidade no outro e no poder público, que não tem estrutura, e realmente não tem. Mas se a gente também criar essa mentalidade de começar a colaborar e de utilizar outros meios que são seguros tanto quanto a justiça e mostrar isso para o cliente, a gente fica mais satisfeito, a gente recebe os nossos honorários mais rápido, resolve o problema do cliente mais rápido, né? Então, assim, nós somos instrumentos disso também. E a gente está acabando aqui com os nossos minutinhos, senão a gente não consegue salvar. E a gente queria que você deixasse uma mensagem, Carol, pro pessoal. E antes disso, aproveitando, falar que na próxima semana, né, para os seus seguidores aqui, Carol, a gente vai estar lançando provavelmente a nossa turma 2 do grupo de estudos Além do Judiciário, que é uma comunidade mesmo de interação entre colegas advogados e estudantes, e a gente vai ficar muito feliz com quem se interessar em participar. Deixa a sua mensagem aí. E aí, só para lembrar, gente, a aula gratuita para entender qual que é o rumo, né, desse projeto, o que a gente fala, né, nesse projeto, é terça-feira, dia 17, às 14 horas. O link do WhatsApp que está na nossa bio é para poder participar dessa aula gratuita. Então, quem está aqui, que segue a Carol e tiver interesse, tiver gostado do que a gente está compartilhando aqui, entra lá no grupo para poder participar da aula na terça-feira, dia 17. E deixa então sua mensagem, Carol, para o pessoal, para todo mundo, né, que é possível sim a gente utilizar o extrajudicial e ser um apoio nisso aí e levar isso para outros colegas. Sim. A mensagem que eu deixo é de começar a encontrar soluções para o seu cliente. E que essa solução seja uma solução viável e aplicável. E que ela nem sempre vai estar no judiciário. Que a gente precisa, sim, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente e começar a explorar as situações. Porque assim a gente vai ter um resultado muito mais positivo. Seja proativo, seja organizado, seja aquela pessoa que, independente daquilo que você estiver fazendo, faça ela com dedicação. Porque é só assim que a gente vai ter um retorno positivo. Carol, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite. Que seja a primeira de muitas lives que a gente ainda vai fazer. Eu sei que você tem muita experiência, muitos cases de sucesso aí na sua atuação para compartilhar com a gente, tá? Muito obrigada
mesmo. Nós ficamos muito felizes de você aceitar estar aqui com a gente hoje. Carol, muito Eu obrigada. que agradeço. Falou coisas muito importantes e é muito bom ter uma pessoa de fora, né? Porque às vezes fica parecendo que a gente está aqui só falando porque é o nosso projeto. E na verdade, quando vem alguém, né, falar que vive isso também e reforçar é muito bom, é muito legal. E você foi brilhante, falou coisas muito relevantes que eu tenho certeza que quem acompanhou aí vai despertar o interesse e começar a vislumbrar todas essas possibilidades e oportunidades. Tá e obrigado para todo mundo aí que compareceu, que assistiu também. Tem um tanto de gente conhecida aqui, Carol. Tanto de gente. Viu? Então tá bom, gente. Obrigada. Espero que me chame para mais lá. A Jô tá batendo palminha aí. Eu acho que na hora que a gente falou bem de você não tava. Então, depois, vendendo seu peixe aqui. Até mais, gente. Beijo. Tchau. Tchau.